Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bem, diante dessa situação de trabalho remoto, de home office e ferramentas online, o Google tem sido uma grande ferramenta que tem nos ajudado aí no trabalho, principalmente no trabalho do professor de forma remota. Então eu resolvi fazer alguns vídeos para ajudar tanto os meus colegas professores, que ainda não estão tão familiarizados assim, quanto os meus alunos a criarem alguns arquivos, a mexerem de uma forma melhor nas ferramentas do Google. Eu vou começar fazendo uma ferramenta que é muito interessante, que é o Google Forms, os formulários do Google. Para que isso serve? Por exemplo, para elaborar provas com pontuações, certo? E utilizá-las como nossas avaliações. Para elaborar um formulário, eu já estou aqui na página do Drive, certo? Do Google Drive, drive.google.com, e vou clicar em Novo. Em Novo, eu vou escolher um novo formulário. Ele já me dá alguns modelos de formulário, mas eu vou abrir um formulário em branco, porque o meu objetivo aqui é começar fazendo o formulário do zero, certo? Então, vamos lá. Eu já estou aqui com o meu formulário zerado, certo? Não tem nada nele. Primeira coisa que eu vou começar alterando é o meu título. E eu vou fazer o meu formulário como se fosse uma avaliação da minha disciplina, que é robótica, tá? Então, eu vou colocar aqui avaliação de robótica. Pronto. Automaticamente, quando eu mudo o título, o nome do arquivo também muda para avaliação de robótica. E aqui do lado, olha, eu posso mover e colocar isso dentro de alguma pasta. Então, eu posso clicar nessa pastinha aqui, ó, escolher, por exemplo, uma pasta minha aqui do Google Drive e mover para essa pasta. Pronto, meu formulário vai estar lá dentro dessa pasta, certo? Uma segunda coisa que a gente pode fazer é colocar a descrição da nossa avaliação. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, as regras. Não é permitido copiar trechos de textos da internet e outras regras mais que a gente quiser colocar aqui na descrição, certo? Essa é a parte de descrição. Se você pretende fazer uma avaliação com pontos, você pode simplesmente ir em configurações aqui, ó, e mudar a sua opção do formulário para testes, tá? Então, você vai deixar habilitado o criar teste, porque aí você vai poder atribuir pontuações à sua avaliação. Você pode escolher por liberar a sua nota imediatamente quando o aluno terminar de fazer a avaliação ou depois que você corrigir, tá? Aqui no meu eu vou deixar para corrigir, fazer uma correção manual e só depois mandar a nota para os alunos. Quando a gente mandar a nota depois para os alunos, automaticamente ele envia a coleta de e-mails. O que isso significa? Que o meu aluno ele é obrigado a colocar o e-mail dele para responder à avaliação, certo? O que os alunos podem ver? Perguntas erradas, perguntas corretas e os valores. Eu vou tirar perguntas erradas, perguntas corretas e vou deixar os meus alunos vendo apenas os valores de cada questão. Então, olha, criei um teste, vou mandar as respostas corretas depois para os alunos e vou deixar ele ver o valor de cada questão. Salvar. Pronto. A partir de agora, ele é um teste. Então, ele já aparece aqui, este formulário coleta automaticamente os endereços de e-mail dos usuários do Colégio Interativo Coeduc, que é a escola, a minha escola, né, que eu trabalho. Então, eu posso alterar as configurações aqui, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Vou começar a criar as minhas questões aqui. Então, eu vou criar a minha primeira questão do tipo resposta curta. Nós temos aqui, olha, do lado direito da tela, a possibilidade de escolher o tipo de pergunta. Então, resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, upload de arquivo. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem como funciona, tá? Esse primeiro exemplo é o exemplo de resposta curta, porque a minha primeira pergunta para o aluno, ou a minha primeira questão aqui, vai ser para ele escrever o nome completo dele. Então, eu vou colocar, escreva o seu nome completo. E isso é uma resposta curta, ok? Como é uma pergunta obrigatória, eu vou marcar aqui, olha,
esse íconezinho como obrigatório, ou seja, o aluno não consegue concluir a avaliação, fechar e enviar até ele responder essa pergunta, certo? A gente pode colocar aqui, como é um teste, respostas corretas. Nessa daqui eu não preciso colocar quais são as minhas respostas corretas, porque é o nome do aluno, então eu não preciso ter as respostas corretas aqui, certo? Então, nessa daqui eu vou deixar em branco por enquanto, ok? Vamos lá. Vou criar agora uma nova questão. Vou criar uma questão agora de múltipla escolha, certo? Ou seja, o aluno tem que marcar a correta. Então, eu vou colocar, marque a alternativa correta. E a minha pergunta vai ser: quem desenvolveu ou quem criou as 3 leis da robótica? Pronto. Aí a opção 1 vai ser, sei lá, professora Railane. Vou colocar na opção 2, Isaac Asimov. Pronto. Nem sei se está escrito correto, mas vou deixar essas duas. E aí eu vou escolher qual é a minha resposta correta. Qual é a correta? Eu vou marcar a correta, certo? E vou colocar quantos pontos isso vale. Nesse caso, eu vou colocar que a minha pergunta aqui vale 1 ponto, por exemplo, tá? E concluído. Então, eu já sei que a minha resposta correta é essa. Ele aparece um Vzinho aqui do lado. Olha só, ele aparece um Vzinho aqui. E eu já sei que isso vale 1 ponto. E também vou colocar como obrigatória para o meu aluno, ok? Agora, eu vou fazer um outro modelo de questão. Vou fazer um modelo de analisar uma imagem. Então, eu vou colocar: analise a imagem a seguir e escreva um texto sobre ela. Uma pergunta bem vaga, mas é só para dar o exemplo, certo? Automaticamente, o Google mudou aqui, olha, para a minha pergunta do tipo resposta longa, tá? E eu vou simplesmente clicar nessa imagenzinha que tem aqui, olha só, e vou escolher uma imagem. Eu posso escolher uma imagem do meu computador, aqui em fazer upload, da câmera, um link, uma imagem do Google Drive, e o melhor que eu acho é pegar uma imagem do Google. Então, eu posso escolher aqui, escrever robótica, e vou pegar uma imagem qualquer aqui do Google. Vou pegar essa daqui, pronto, e vou inserir lá. Então, olha, a imagem já vem parar aqui embaixo, certo? O aluno vai ter acesso a essa imagem e poderá escrever aqui uma resposta longa sobre essa imagem, tá? Eu posso aqui colocar quantos pontos essa questão vale, vou colocar valendo 2 pontos, mas eu não preciso colocar a resposta correta, porque é uma resposta longa e a gente não precisa colocar uma resposta correta. O aluno pode escrever diferentes textos, mas vale 2 pontos. E aí, na hora de corrigir, eu vou dar a pontuação para o meu aluno. E aqui eu coloco como obrigatória também, certo? Além disso, a gente tem uma coisa muito interessante aqui, principalmente para os professores de matemática, física, por exemplo, que é fazer o upload de arquivo. Como assim? O aluno, ele vai precisar mandar algum arquivo para você, por exemplo, foto do caderno com os cálculos, alguma coisa do tipo, e então você vai marcar aqui, ó, questão de upload do arquivo. Vai permitir que o aluno salve os arquivos no seu Drive, certo? E vai colocar, por exemplo, realize os cálculos da seguinte... Nada a ver com minha prova de robótica aqui agora, né? Eu vou mudar essa pergunta aqui que eu tô fazendo a minha prova. Vamos lá, eu vou colocar aqui, por exemplo, desenhe em seu caderno um robô e nomeie as suas principais partes. Pronto. Então, se o aluno desenhou no caderno, ele vai ter que tirar uma foto e me mandar. Eu só vou receber foto. Então, o que eu posso fazer? Marcar tipos de arquivos específicos. Então, eu quero receber um documento, uma planilha, uma apresentação e tal. Eu vou marcar alguns que o aluno pode me mandar. Uma apresentação, um desenho ou uma imagem, certo? Mas aí vocês podem escolher outras coisas. Ó, o aluno pode mandar a resposta em forma de vídeo para vocês, por exemplo, tá? Marca o que for conveniente aí.
E eu posso colocar aqui, olha, ó, veja bem, este formulário pode aceitar até 1 GB de arquivo. Então, eu vou colocar para a minha foto, por exemplo, que o aluno pode mandar 100 megas, que é menos do que 1 GB, certo? Vou colocar de novo aqui a minha nota, vou colocar essa daqui valendo 3 pontos, concluído, questão obrigatória novamente e pronto, minha questão tá pronta, certo? Aqui, então, eu já tenho 3 tipos de questões. Eu tenho aqui, na verdade, mais, né? Eu tenho aqui nome completo do aluno com resposta curta, múltiplas escolhas, uma questão com uma imagem e uma resposta longa, uma questão com um arquivo. E uma coisa interessante também para os professores de matemática que quiserem aí colocar equações, por exemplo, nas alternativas e quiserem fazer isso com imagens, é possível também, veja só. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, como funciona, tá? Eu vou colocar aqui uma pergunta para marcar mais de uma alternativa. Então, marque as respostas ou marque as alternativas verdadeiras. Então, a gente pode colocar aqui, olha só, em cada alternativa eu posso colocar uma imagem. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma imagem do Google mesmo, tá? Com robótica mesmo, né? Vou colocar aqui só como exemplo. Então, eu vou pegar a alternativa A, essa imagenzinha, certo? Ela vai para a imagem, tá vendo? Então, eu posso colocar aqui robô 1. Aí, aqui na outra, eu vou colocar uma outra imagem, ó. Robô. Vou colocar aqui essa imagem aqui para adiantar. Então, vou colocar aqui, olha só, game. Só um exemplo, tá, gente? Vocês sabem que não tem nada a ver a pergunta com as respostas aqui. Mas só para mostrar para vocês que a gente pode colocar imagens também nas alternativas, de novo como obrigatória, e de novo vou colocar aqui valendo 1 ponto. Pronto. Eu acho que eu mostrei para vocês aqui algumas coisas bem importantes. Uma outra coisa que a gente pode fazer, se a gente quiser, é acrescentar uma descrição. Por exemplo, eu clico aqui nos 3 pontinhos e clico em descrição, certo? Então, eu posso colocar aqui, olha, várias coisas escritas sobre a minha imagem. Uma descrição, um pequeno texto, alguma coisa do tipo, tá? Aí vocês podem explorar mais a ferramenta. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar para vocês já como olhar as respostas e a gente vai encerrar, tá? Então, vamos lá. Fiz as minhas perguntas, beleza. Primeira coisa é como mandar essa prova para o meu aluno. Então, eu vou clicar aqui em enviar, certo? Em enviar, eu clico no link, nesse íconezinho de link. Para diminuir o link, eu coloco o URL curto, ele me dá um link curtinho, olha só. Eu clico em copiar. Isso aqui eu posso mandar lá no Google Sala de Aula, posso mandar no WhatsApp, onde vocês preferirem mandar para os alunos de vocês, certo? Ótimo. E para ver as respostas é só a gente vir aqui do lado das perguntas e clicar em respostas. Olha só, nós podemos, inclusive, interromper o aceitação de respostas, tá? Então, nós podemos aqui, ó, por enquanto eu tô aceitando respostas. Acabou o tempo da prova, eu desmarco isso daqui, ó, e não aceito mais as respostas dos alunos. Os alunos não vão conseguir acessar. E as respostas vão aparecer todas aqui para você. Aqui não tem nada porque esse formulário não foi respondido ainda, certo? Ótimo! E se eu quiser ver essas respostas agrupadas, eu clico aqui nesse íconezinho de planilha e ele vai gerar uma planilha para mim sobre isso, tá? Eu vou fazer mais 1 minutinho de vídeo só para mostrar a você como colocar esse formulário em uma tarefa no Google Sala de Aula. Vou voltar aqui no meu Drive, vou clicar aqui, olha, em Google Sala de Aula. Escolho a minha turma, por exemplo, 6º ano. Vou em Atividades, clico em Criar. E eu vou criar uma atividade como teste, tá? Atividade como teste. Ele vai criar um formulário automaticamente aqui, mas eu posso tirar e posso adicionar o formulário que está lá no meu Google Drive. Então, eu vou aqui
O meu vai aparecer em recentes, porque eu criei no instante, avaliação de robótica, mas a gente pode ir no Drive, procurar a pasta que ele está, com a Educa 2021, e vou clicar aqui em avaliação de robótica e pronto, eu vou inserir esse arquivo, certo? Então, ele já vai trazer as notas do formulário para cá, vai jogar aqui, certo? Aqui você já sabe como preencher, coloca o título, as instruções, coloca a quantidade total de pontos, a data de entrega e o seu tópico, que é a sua disciplina, certo? Mas aqui é só mesmo para te ensinar que eu posso pegar do Drive e já colocar aqui no Google Sala de Aula direto. Aí, se eu quiser colocar o link, eu adiciono, coloco o link, copio o link que eu coloquei lá e ele também vai aparecer aqui, certo? Então, você pode fazer desses dois modos. Espero ter ajudado, espero que vocês consigam aí fazer a avaliação de vocês. Qualquer coisa, é só colocar aí os comentários ou me enviar uma mensagem que eu posso te ajudar.